pessoal, estamos aqui, vamos refletir, inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, que agora a gente tem mais um resuminho para a aula de hoje. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje a gente vai dar algumas dicas bem rápidas, dicas básicas para a gente fazer anotação de enfermagem de alguns procedimentos, principalmente dentro lá da maternidade. São dicas básicas, como eu disse, para quem está começando na área da enfermagem, mas dicas essenciais, o que não pode faltar na anotação de enfermagem. Todas elas foram pegas do manual do COFEM e para a gente começar, primeiro, a coleta do teste do pezinho. Então, o que não pode faltar no teste do pezinho? Claro que todas as nossas anotações, só para a gente relembrar um pouquinho, tem que ser precedido de data e hora. Lembra de colocar a hora exata, então não precisa ficar arredondando hora. Se são 16h03, são 16h03 e não 16h05 ou 16 horas. Então essa data exata, essa hora exata é muito importante. E no final de todas as nossas anotações, sempre tem que vir no final o nome completo, se a categoria profissional, se é auxiliar, se é técnico, se é enfermeiro, e o número do registro do Corém, né? Identificar também aí se é o Corém, qual região desse Corém. Isso é super importante, tá certo? Lembrando que também é obrigatório o carimbo. Então, todas as anotações têm que ter isso. Fora isso, o que é essencial para uma coleta de material do teste do pezinho? Então, a gente não pode esquecer de colocar qual a reação da criança. A criança estava muito chorosa, estava irritada, estava sonolenta. Ela apresentou alguma alteração no local da punção? Quais as orientações a gente conseguiu dar para a mãe? O que a gente orientou essa mãe? Com relação ao resultado do exame, cuidados com o local da punção. Se teve alguma intercorrência, anotar essa intercorrência e qual foi a providência que você tomou. Isso é super importante. Depois, quando a gente pega um recém-nascido que vai para fototerapia, o que eu não posso esquecer de anotar? Então, lembrando, sempre começa com data e hora e termina com assinatura, identificação do profissional e o carimbo, né? Fora isso, eu preciso anotar o peso dele pré-procedimento e depois o peso pós-procedimento. A gente não pode esquecer de colocar isso na anotação. Quanto tempo esse recém-nascido ficou exposto à fototerapia, registrar a coloração da pele desse bebê durante o procedimento, as medidas de segurança que você usou. Então, você colocou protetores oculares, deixou o bebê de fralda para proteger a região dos órgãos genitais. Teve alguma intercorrência? Anote essa intercorrência e qual a sua providência. Isso é muito importante. Não anotar só a intercorrência, mas o que você fez com aquele problema, com aquela situação, com aquela necessidade básica humana afetada. Também é importante a gente colocar o decúbito que nós estamos deixando, esse RN, porque é importante fazer a mudança de decúbito. A gente tem também cuidados depois, né, ou antes, melhor dizendo, no pré-parto, né? Então, antes da mãe ganhar aí, nós falamos um pouquinho das anotações do bebê, anotações básicas, 2 dicas básicas. No final, vou dar a dica do banho do recém-nascido. E agora a gente vai falar um pouquinho no pré-parto. Então, no pré-parto é muito importante, de novo, começar data e hora. Não vamos esquecer toda a anotação, não vou ficar repetindo isso, tá? Data e hora e assinatura no final com carimbo e identificação do profissional. Então, não vou falar mais isso, porque toda anotação de enfermagem, vocês acho que já sabem. Quem não sabe, tá aprendendo agora, precisa colocar isso. Então, a gente tem que colocar a admissão da gestante lá nesse pré-parto. Então, esse horário de admissão é super importante. O médico que está responsável pelo pré-parto, que está recebendo essa gestante, ou o enfermeiro obstétrico que está lá, a enfermeira obstétrica, é importante também. A obstetriz também que pode estar lá recebendo. Então, nós vamos anotar o nome que a gente está aí fazendo uma anotação completa e importante. Registrar as condições que essa gestante chegou no pré-parto. Ela veio deambulando, ela veio de cadeira de roda, ela veio em maca, tá de acompanhante, qual é o acompanhante, põe o nome do acompanhante, o que esse acompanhante é dela. Importante verificar os sinais vitais e quando a gente
Não podemos esquecer dos sinais vitais, e quando a gente fala de sinais vitais, temperatura é importante, pulso, respiração, pressão arterial e dor, importante mensurar a dor. Vamos fazer a escalinha de dor e deixar registrado no prontuário. Além disso, verificar a carteira de pré-natal dela, as informações relativas ao pré-natal, como se deu esse pré-natal, quantas consultas, ela fez o exame, foi uma gravidez planejada ou não, enfim, pegar os dados da carteirinha do pré-natal e passar também para essa anotação do pré-parto. Isso é muito relevante e importante. Vacinação, se ela fez as vacinas, enfim. Tá tendo contração? Que tipo de contração, de quanto em quanto tempo são essas contrações, então também a gente vai anotar isso relativo à contração. Teve perda de líquido? Que tipo de líquido que ele é? Translúcido, tem sangue, tá tendo perda de urina, né? Então também as características, né? Um sangue vivo, já com coágulos, enfim. Teve que fazer algum procedimento, vamos anotar quais os procedimentos, tricotomia, asepsia, lavagem intestinal. Tem locais que a gente não faz mais isso, então depende um pouquinho do protocolo da instituição, né? Hoje a gente já sabe que tricotomia, por exemplo, não precisa fazer, lavagem intestinal, mas tem instituição que faz, né? Então, se fez, se é rotina, a gente vai fazer essa anotação. Outra coisa importante é a punção venosa, né? Então, fez a punção venosa, qual o local da punção venosa, que material, qual foi o gel, o tamanho do gel, o cabocate, né? Tem várias denominações. O dispositivo intravenoso que você usou para fazer essa punção, você tem que determinar. Lógico, identificar o local da punção também, né? Com data, hora, o nome de quem fez a punção, qual a medicação que você vai deixar ali. Então, isso também é relevante. Que horas que você vai estar encaminhando ela para a sala de parto? Então, deixa registrado também na sua anotação se teve alguma intercorrência e qual a providência que você tomou frente a essa intercorrência. Depois, lá dentro da sala de parto, né? Que horas que ela chegou, que horas que ela foi admitida nessa sala de parto, isso é super importante e relevante. Quem é o médico, enfermeiro, obstetriz que está recebendo essa gestante lá dentro na sala de parto, que você está entregando ela ou que você está recebendo ela lá. Os sinais vitais, novamente, verifica de novo, faz a anotação. Verifica se a gestante está com algum preparo para esse parto, que tipo de preparo que foi feito com ela. E aí, a hora que o bebê nascer, claro, anotar a data e hora do nascimento. O Apgar do bebê, que vai ser o pediatra que vai dar, mas a gente vai fazer essa anotação no primeiro minuto e depois o Apgar do 5º minuto. O sexo do bebê, as medidas antropométricas, qual o peso desse RN, qual é o comprimento dele. É super importante também o comprimento do bebê ser anotado. Lembrar de colocar pulseira de identificação. Qual membro você colocou essa pulseira de identificação com os dados da mãe lá dentro da sala de parto? Teve alguma intercorrência? O que foi e qual a sua providência? O que você fez? Depois a gente tem o cuidado, a anotação, no cuidado do pós-parto imediato. Né? Então, mesma coisa, a data e a hora da admissão da puérpera agora, né? Então, depois que ela teve o bebê, ela é uma puérpera. Os dados dos sinais vitais que você está recebendo essa puérpera. A loqueação, né? Quais as características da lóquio dela, a lóquio rubra que ela tá tendo ali naquele momento. Involução uterina, principalmente o enfermeiro, né? Ele vai palpar o abdômen, vai verificar como é que tá essa involução uterina. Isso é extremamente importante pra gente evitar aí, já prevenir se o útero ele tá contraindo para que ela tenha menor risco de hemorragia. Tá passando alguma medicação, né? Tá correndo alguma medicação, qual é a medicação, qual é a via, né? Teve que fazer uso de ocitocina ou não, tem outras medicações também, a gente faz outra aula depois para falar de medicação. Teve que coletar algum exame, qual foi o exame coletado, né? Se foi encaminhado, HIV, sorologia de sífilis, VDRL, enfim. E anotar como é que ela tá, se ela tá pálida, se ela tá com sudorese, tá com sangramento excessivo, sonolência, tem hematoma, tem edema,
como é que tá a ferida operatória, se foi uma cesariana, né? Ou se ela fez uma episiografia, as condições e qual a providência que a gente vai tomar também relativo a isso. Lembrando que essa parte de exame físico, ela é preconizada para o enfermeiro, o auxiliar e técnico, mediante alguma queixa do paciente frente a essas situações que a gente citou de exame físico, ele comunica o enfermeiro, chama o enfermeiro e aí o enfermeiro vem para fazer esse exame. Se for uma cesariana, é importante observar o débito urinário, né? E aí também fazer a anotação desse débito urinário. O colostro, né? Como é que tá a característica desse colostro? A gente quer que saia bastante colostro. Como é que tá a amamentação, a pega, para fazer aí uma boa amamentação. Anotar a higiene, né? Quais as condições de higiene que foram realizadas, se ela foi encaminhada para o banho, fez só a higiene íntima no primeiro momento, enfim. E se ela tá tendo alguma queixa, né? Qual é a queixa dessa gestante, dessa puérpera, desculpa, a queixa da puérpera, a gente vai anotar também. Se a gente precisa, por exemplo, né, vamos supor que não é um parto normal, um parto natural, ela chegou, ela estava lá no pré-parto e por algum motivo, alguma intercorrência, alguma urgência, ela precisou ser encaminhada para o centro obstétrico. É importante anotar o motivo desse encaminhamento para o centro obstétrico. Por exemplo, se foi uma cesariana programada, esperamos que não, né? Mas é um parto que um parto que a gente estava esperando para ser natural e de repente teve alguma intercorrência, então aí um encaminhamento para um parto de urgência, né? E aí ela teve que ir para cesariana. Então aí o setor que ela tá indo, o centro obstétrico, a forma de transporte geralmente vai ser de maca, né? Ou se, por exemplo, foi programada e vai de cadeira de rodas, né? Enfim. Quais os procedimentos que foi realizado com ela, né? Punção venosa, por exemplo, qual medicação que está instalando, oxigenoterapia, se teve que colocar, sinais vitais, essas coisas a gente já falou, né? Então a gente segue o padrãozinho de anotação e coloca aí que está encaminhando ela para o centro obstétrico. E se ela teve alguma queixa também é importante, e quem é o acompanhante que está com ela, que está indo aí acompanhá-la até o centro obstétrico para cesariana. Depois a gente tem o banho do recém-nascido, né? Que aí também é um dos procedimentos do RN, nós falamos 2 lá no início do vídeo e agora a gente fala do banho. O banho do RN é importante, tem várias referências, considerando agora que a gente não deve fazer o banho imediatamente após o parto, que é uma rotina que era muito comum de ser feita antes, né? Antigamente a gente fazia isso antes, o bebê já nascia, ele já ia pro banho. Hoje tem referência que fala até para esperar 24 horas após o banho, após o nascimento, para fazer esse banho, né? Então, a gente vai anotar aí a data e a hora desse banho. O tipo de banho, no caso do RN, é um banho de imersão, geralmente, né? Que vai lá dentro da banheira, banheirinha forrada, todas as condições de higiene, de segurança que a gente tem que fazer. Quanto tempo de permanência esse bebê ficou aí em imersão, é importante a gente anotar. Resistência, geralmente o bebezinho vai chorar, né? Então nós vamos anotar também. Se ele vai ficar lábios, né? A gente observa se não vai ficar roxinho, né? Azulado. Então, alteração aí de cianose é importantíssimo porque o recém-nascido perde calor muito rápido. E se teve alguma intercorrência ali do banho, qual foi e qual foi a sua conduta? Isso é extremamente importante. E para a gente finalizar esse primeiro momento de informações básicas, curtas, mais rápidas, eu trouxe agora para a gente também, como eu tenho costume, a palavra de Deus, né? Se nós formos peguei dois livros da Bíblia. O primeiro é o Tito, capítulo 3, o versículo 14, onde diz pra gente: urge também que os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras, para atender às necessidades mais permanentes. Assim, não ficarão infrutuosos. Ou seja, gente, vamos nos dedicar a fazer coisas boas. Necessidades mais prementes, necessidades diárias que as pessoas têm do cuidado, para que a gente tenha frutos, para que a gente gere coisas produtivas. Então, isso deve ser aí a nossa missão dentro da área da enfermagem, como profissional de saúde. Vamos produzir fruto na vida das pessoas. Depois a gente pode pegar lá em Colossenses, o capítulo 3, o versículo 23 e o 24.
Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Então, gente, olha só que maravilha nós trabalharmos na área da saúde, cuidar dos nossos pacientes, fazendo com bom coração, fazendo verdadeiramente, cuidando do amor de alguém, cuidando como se fosse o Senhor, como se fosse Deus que está ali, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa, a gente não vai olhar só para o outro, a gente vai cuidar como se fosse Deus. E aí, nós teremos a recompensa das mãos do Senhor. Então, esse é o nosso dever na nossa área da enfermagem. Vamos aí nos qualificar, nos dedicar, aumentar o nosso conhecimento, as nossas habilidades para ter boas atitudes, para a gente ter aí uma vida da enfermagem que gere muitos frutos. Se você gostou do vídeo, curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva. E aí, os meus alunos, estou esperando vocês aí, hein? Agora, no final do vídeo, vou passar os cards, como eu tenho preparado para vocês nos outros vídeos. E aí, você para o card, anota, faz um mapinha mental, faz um resuminho, volta depois, tira print da tela. Vamos aí tentar aumentar nosso conhecimento. Um grande beijo, lembre-se, Deus está conosco, Deus nos abençoe e até a próxima!